no documento que abriu esse inquérito, para apurar esse caso, Alexandre de Voldemort relacionou o vazamento e a publicação de mensagens que expuseram ações do seu gabinete fora do rito a uma organização criminosa que teria o objetivo de desestabilizar instituições, fechar o STF e conseguir o retorno da ditadura. Essa nova investigação, também relatada por Moraes, a vítima, investigador, encomenda a prova, denuncia, julga, pune. Esse senhor é tudo quando na verdade não percebeu que ele não é nada, né? É porque ele fala, ele relata porque ele fala que é tratada como decorrente do inquérito das fake news, que é da sua responsabilidade. O texto diz o seguinte, eu vou abrir aspas para você, doutora. O vazamento e a divulgação de mensagens particulares, trocadas entre servidores dos referidos tribunais, se revelam como novos indícios da atuação estruturada de uma possível organização criminosa que tem por um de seus fins desestabilizar as instituições republicanas. Fecho aspas. Moraes continua, aspas de novo. Essa organização criminosa ostensivamente atenta contra a democracia, e o Estado de Direito, especificamente contra o Poder Judiciário e em especial contra o Supremo Tribunal Federal, pleiteando a cassação de seus membros e o próprio fechamento da Corte Máxima do país, com o retorno da ditadura e o afastamento da fiel observância da Constituição Federal. E tem mais uma aspas aqui que eu quero chamar a atenção para passar para você, que eu não sei porque não está no resumo, porque essa aspas aqui é matadora. Ele diz o seguinte, o Moraes diz o seguinte, aspas, ele fala que isso faz parte de uma narrativa fraudulenta. Alexandre de Moraes, se tivesse vossa excremência, e repito, tudo que é ilegal, para mim é excremento. Tudo que é injusto, que é errado, é excremento. Portanto, se vossa excremência tivesse um pouco de vergonha, o senhor saberia que isso é a narrativa de uma fraude, não a narrativa fraudulenta. O senhor saberia não embaralhar palavras, não esvaziar o que é a democracia, porque ninguém está falando aqui de fechar o STF, mas de salvar o STF. Salvar o STF de um usurpador. Para quem é de esquerda, o senhor é usurpador. Por quê? Porque foi escolhido pelo presidente do golpe contra Dilma. E para quem é de direita, o senhor também é um usurpador. Porque ao invés de vossa excremência ministrar justiça, ministra crime contra a humanidade. Doutora Ana Paula. O Voldemort, né, o ministro Alexandre de Moraes, ele está dobrando a aposta mais uma vez. Os áudios que foram vazados são gravíssimos, né? Revelam aí diversas irregularidades, supostamente encomendadas por ele, né? Criação de crimes, né? Use sua criatividade, perseguição a determinadas pessoas. E agora o que a gente vê, e eu não me assustarei se em breve nós tivermos outros prisioneiros políticos, outros presos políticos em função deste episódio. Porque agora ele começa a criar novamente essa narrativa de um novo golpe. Então teve o suposto golpe do 8 de janeiro e agora vai ter novamente, ele está afirmando que existe uma organização criminosa que estava querendo fechar o STF, que está querendo fechar o STF. Não me assusta se ele em algum momento conseguir ligar isso ainda ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí, o interessante é o seguinte, enquanto antes a perseguição era só às pessoas de direita, aos bolsonaristas, começa a haver um ataque também às pessoas que inclusive trabalhavam com ele e que o auxiliaram nessa perseguição.
Porque para salvar a pele dele, não duvidem, ele atinge qualquer um. Então ele está dobrando a aposta. No vazamento nós... Dobrando a bosta? Aposta. Ah. No vazamento nós tivemos a notícia de que ele investigou a vida de uma pessoa que ia fazer um serviço dentro da casa dele de reforma, correto? Então, imagina que todas as pessoas que estão ao redor dele, auxiliando, assessores, inclusive, assim, pares políticos, tá? Ele deve estar vasculhando a vida de todo mundo. Então, você que está prestando esse papel, como Tagliaferro prestou no passado, vai chegar em todo mundo isso. Então, assim, agora nós vamos ter um novo golpe, porque no Brasil todo ano tem uma tentativa de golpe, segundo Alexandre de Moraes. Então, agora é uma nova tentativa de golpe, de fechar o STF, e ele vai dobrar essa aposta, porque eu já falei algumas vezes, ele passou há muito tempo do ponto de retorno. Ele já foi tão longe que ele não tem como... É como se fosse o Maduro mesmo. O Maduro não tem como voltar atrás das coisas que ele já fez. Ou ele impõe lá que ele é o presidente na raça, ou ele sai do país, ou ele foge do país. Porque a hora que ele sair do poder, ele vai ser preso. Então, o Alexandre de Moraes é a mesma coisa. Ele já passou do ponto de retorno. Ele não tem como voltar atrás. Então, ele vai só dobrar a aposta. E eu acho que esse momento a gente não pode deixar tudo isso arrefecer. Não pode deixar isso cair no esquecimento. A população tem que fazer a pressão aí pelo impeachment, tem que pressionar. Eu sei que é um processo complicado, nós temos um presidente do Senado que não ajuda, né? Como você já falou aí, que ele tem um problema lá com o pau de selfie dele, que caiu, é mole e tal. Ele não vai agir, ele não tem intenção de agir, a não ser que seja por muita pressão popular. Mas mesmo que isso não aconteça agora, a gente precisa permanecer vigilante nessa pressão, porque em final do ano nós teremos aí eleições para a presidência do Senado, então essa pauta tem que estar o tempo todo sendo debatida por todos nós. Sabe que o Pacheco, ele é tão deprimente, né? É porque, lembra quando a gente era criança? É mais deprimente que quando a gente era criança, falava, vai ter sobremesa? Vai, tem cremogema. Ele fala assim, o Senado vai resolver, é o Pacheco. Não, o Pacheco é deprimente. Agora, veja esse discurso do Alexandre de Moraes, Geisiane, porque eu fico me imaginando, será que ele está elaborando um relatório via TSE para comprovar que estão querendo fechar o STF, quando o STF já está fechado, meu senhor? Não é porque a porta do estabelecimento com a plaquinha de igreja está aberta que aquilo é uma igreja. Se tem um polidense lá dentro, não é uma igreja. É o caso do STF, meu senhor. Meu senhor, o STF já foi fechado por vossa excremência. O STF está refém. Então ninguém quer fechar o STF, querem salvar o STF. O STF é tão importante para a democracia que querem salvar o STF de vossa excremência. É difícil de entender? Não, o senhor sabe. E o senhor sabe que o senhor também abusa, comete crime, e os seus colegas passam a mão. Veja, Geisiane, o Corregedor-Geral de Justiça falou, não cometeram nenhuma ilegalidade, o Marco Antônio Vargas e o outro lá, que já me enfiou em outro inquérito de novo. Nossa Senhora, o Ayrton Vieira. O Ayrton Vieira. Não cometeram nada de errado. Não, imagina, falando que sabia que estava errado, e ele, um juiz, não pode descumprir a lei. Foi tudo, é que a gente é cidadão besta. E vale lembrar também que quando é tão bosta essa narrativa do Moraes, Geisiane, que ele fala assim, é violação de mensagens privadas. Quando a gente está em direito do trabalho, só trazer esse dado, teve uma época, uma questão, quando começou o e-mail, porque eu sou da época que o funcionário não tinha e-mail, sabe, não tinha. Mas quando começou o e-mail, os tribunais trabalhistas se debruçaram sobre a seguinte questão. É violação de privacidade quando o patrão olha os e-mails ou as plataformas de mensagens que os empregados usam, as plataformas dadas, né, aos empregadores para o uso de comunicação? Não, não é. Porque aquilo é trabalho e só deve se discutir trabalho ali. A mesma coisa é isso. O povo
O povo está olhando uma conversa em horário de trabalho de gente que deveria trabalhar para o povo. Mas isso todo mundo esquece para emplacar esta narrativa medonha, sem vergonha, salafrária que o Moraes está aplicando nesse inquérito sem noção. Olha, vamos aos fatos aqui. O fato é que existia um grupo de WhatsApp que decidia os rumos do país, decidia o futuro do país. E os próprios membros reconheciam que aquilo era extrapolar, que aquilo era ilegal, pelo tom da conversa deles. Quando um vira para o outro e fala use a criatividade, ele sabe que não tem respaldo na lei, na Constituição, não tem respaldo dentro do regimento jurídico. Então use aí a sua criatividade. Quando um outro vira, mas não está mencionando aqui urna ou eleição, como é que eu vou enfiar o TSE dentro disso se não está mencionando nada? Não, calma, dá o teu jeito, dá os teus pulos. Ou seja, durante as conversas, nós identificamos que as pessoas que participaram disso, que é uma organização que tinha ações criminosas, estava à margem da lei, portanto a gente pode entender que era uma espécie de organização criminosa e eles sabiam do que estava se tratando ali. Eles sabiam que estava à margem da lei. Esse é o fato. O segundo fato é que o Alexandre de Moraes era mandante disso e ele não está incomodado com a ação criminosa que ele promoveu. Ele não está incomodado em ter colocado o gabinete dele, de ter colocado um órgão que teoricamente tinha como objetivo caçar a desinformação ou a fake news a serviço dele, a serviço assim, ao bel prazer dele, a ponto de mandar investigar o pedreiro que ia fazer uma obra no apartamento dele. Nada disso incomoda o Alexandre, o Barroso, o Gilmar, o Lula, aparentemente o Pacheco, nada disso incomoda a nenhum desses políticos. O que incomoda não é o crime, portanto, o que incomoda é o fato de todos nós agora termos materialidade, termos ciência de que o crime ocorreu. É esse que é o incômodo deles, o incômodo é que a população sabe, o incômodo é que hoje nós estamos debatendo isso com provas materiais. A direita vem falando a respeito de abuso de poder há pelo menos uns 5 anos. Mas agora nós temos ali a prova, é concreto, existiu, tem áudio comprovando. E é isso que incomoda. Incomoda saber que todos nós sabemos que existiu o crime, tem a prova ali comprovando. É assim, é completamente absurdo e surreal que estejamos discutindo. O Alexandre de Moraes, na verdade, abriu um inquérito que não existe. Ele parece o Chaves vendendo churros para ele mesmo. Um inquérito para descobrir se o talha-ferro vazou ou não a informação. E aí a segunda parte do comentário é aquilo que o professor já tinha mencionado aqui. Não existe essa de que tiranos têm aliados fiéis até o fim. Uma hora a tirania vai correr contra si mesmo. É sempre assim. Todos os regimes começam a cair, a ruir de dentro para fora. Esse é um excelente exemplo. O Talhaferro estava ali, fazia parte da coisa toda, aparentemente ficou bravo com alguma coisa, né? Ele teve lá aquele caso de que a esposa dele, ou ex-esposa, não sei, acusou ele de violência doméstica. Na sequência, ele perde o cargo dele, desse órgão aí do TSE. Sem sindicância, vale destacar, porque para você exonerar, você precisa de ter sindicância. Ou seja... Ilegal também, ilegal. Ou seja, exatamente. Então, o que parece? Parece que foi um ato de vingança. E aí parece que agora a gente está vendo o ato 2 dessa vingança, que são essas informações que talvez tenham sido vazadas pelo talha-ferro. Mas isso não é crime. Se eu participei de uma conversa do WhatsApp e acordei e quero divulgar porque acho que essa conversa aqui tem importância para o país, isso não é crime. A Constituição me protege. Eu tenho respaldo na lei de fonte sigilosa. Repito, se isso não existisse, a gente não teria jornalismo investigativo. Sem jornalismo investigativo, muitos crimes não se resolveriam. Nós não teríamos liberdade de imprensa, nós não falaríamos. Então, quer dizer, eu tenho o respaldo da lei e estou no direito de querer colocar aquilo a público. É um direito meu. Eu participei da conversa também. O Talhaferro participou da conversa também, portanto, ele tem esse direito, se de fato foi ele. E aí a gente tá dando volta, né? Aí a PF vai lá, manda apreender o celular, sendo que esse celular supostamente não é o mesmo, então qual é a diferença? Daqui a pouco o Talhaferro vai se juntar aí ao pessoal da direita com tornozeleira eletrônica, sem acesso a nenhuma rede social e também não pode conversar com ninguém que está no inquérito e o inquérito é sigiloso, ou seja, ele nem vai saber com quem ele pode ou não falar. Mas tem uma coisa aí. Tem muita gente que me perguntou assim, por que o Talhaferro não assumiu se foi ele? Porque já tá divulgado.
Eu acho que pode chegar nesse ponto, né? Porque olha aqui, o advogado dele, abre aspas, falou assim, o advogado esclareceu que não era do dia a dia dele, do Tagliaferro, uma operação voltada à prática processual e que por conta disso, muitas vezes questionou seu chefe sobre se isso seria competência da Justiça Eleitoral ou do Supremo. Mais uma vez esclarecido a ele que o trabalho deveria ser feito, sempre o cumpriu e produziu os documentos que lhe foram solicitados. Eu acho que ele pode chegar no ponto aí de confessar realmente o que acontecia nessas mensagens. Ele não confessou. Mas agora não, porque eu acho que se ele fala isso, ele já estava preso preventivo. Porque não tem mais critério nesse país. Porque pelo menos com essas mensagens vazadas, de imediato ninguém o mata. Sim. De imediato. Depende do que não ele dá sabe. para ir para outro país, etc. Nós estamos trabalhando com a hipótese de que nós estamos lidando com pessoas racionais que seguem os parâmetros legais. Dentro do crime organizado, que não é o caso deles, graças a Deus, eles correm o risco de morte assim que todos esquecerem. E todos vão esquecer quando outros escândalos vierem. Mas Pavinato, você está falando que podem matar o Tagliaferro? Tô falando sim, é claro, Sim, porque isso é uma arquivo. organização Dependendo criminosa. Porque a gente não sabe se tudo já foi vazado, se tem mais coisa que ele sabe e que ainda não chegou a Posso pegar público. esse, teve uma hora, e foi maravilhoso, alguns pontos que eu vi que articulam. Quando você pega, disse assim, passou do ponto de retorno. É isso mesmo. Não tem mais como ele retroceder. Por quê? O retroceder do Alexandre de Moraes significa que ele vai ter que admitir todas as ilegalidades. São ilegalidades, ele cometeu crimes, e crimes de várias naturezas, isso que acabaram verificando. Como é que ele está atuando agora? Ele está atuando de duas formas. Primeiro, está como aquele indivíduo que fez alguma besteira e foi testemunhado por vários que são chapa dele, e está dizendo assim, se eu for pego, todos caem juntos. Então ele está jogando dessa maneira. Além de jogar dessa maneira, é o que me parece que é o raciocínio estratégico dele, ele está buscando os entornos para constranger aqueles que possam, de alguma maneira, o traí-lo. Ora, por que é tão importante pegar o celular do Tagliaferro agora? Porque ele quer saber quais são as pessoas com as quais o Tagliaferro fala e que possam, de alguma maneira, ter informações que comprometam e que no diálogo, na interlocução, possam dizer, não, mas o senhor sabia antes, então o senhor não está agindo corretamente. E é bem isso, sabe por quê? Sabe por que o senhor tem toda a razão? O celular do Ayrton Vieira foi pego? Não. O celular do Marco Antônio Vargas foi pego? Não. O celular do segurança pessoal dele foi pego? Não. Então isso não é uma investigação. É uma perseguição. Isso é uma perseguição descarada. Porque se ele falou que não foi ele, pode ter sido os outros que estão conversando. Por que o celular deles não? Porque isso é perseguição. Aí por que o Alexandre de Moraes está fazendo isso? Porque o Alexandre não é vítima desse vazamento. Por enquanto, pelo menos. Só apareceram lá o Ayrton Vieira, o segurança do Alexandre de Moraes e o Vargas, do TSE, que é o assessor do Alexandre no TSE, o Ayrton Vieira, que é assessor do monstro no STF, e o segurança pessoal dele, que é segurança pessoal dele. Então já não foi pego o telefone dos três. Na verdade, quem teve a conversa sigilosa revelada foram os três. E nenhum dos três tem foro especial por prerrogativa de função. Nenhum. Nenhum dos três tem. E um detalhe, ele abriu inquérito. Tá vinculado com o inquérito das fake news. What the fuck? WTF? Então tudo é mentira. Agora é assim, a moça foi largada no altar, vai processar. Ai, meu noivo mentiu para mim. Alexandre de Moraes. Porque fake news, notícia falsa, é mentira. Sim. Então ele tá assim com a varinha dele, do Avada Kedavra dele, o Avada Kedavra é mentira. Aí ele vai dizendo quem é mentiroso, ele quer pra cá e põe. Quando na verdade o grande mentiroso desse país é ele. O maior mentiroso desse país é o Alexandre de Moraes. E tenho o direito de dizer isso, porque se vossa excremência, e repito, excremência é tudo que vai contra a lei, tudo que é ilegal, tudo que é inconstitucional, tudo que é desumano. Tudo que é desumano, tudo que ultrapassa do humano, como os excrementos. O excremento é aquela sobra do humano. Então é por isso excremência. Quando o senhor se arroga ao direito de falar que esse é mentiroso,
Porque põe no inquérito de fake news, este é mentiroso, este é mentiroso, este é mentiroso. Não, é um inquérito. A gente está pesquisando, a gente está investigando. Não estou afirmando nada. Está sim! Está sim porque não pegou o celular dos outros. Só de um. Então o senhor é o maior mentiroso desse país. O senhor é uma vergonha para o STF. Eu defendo o STF até o último dia da minha vida. E defender o STF implica em necessariamente lutar contra a vossa excremência.